quero convidar você para abrir a palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. 19 não, desculpe. Pouco antes, 18, a partir do verso 24. Nós vamos para o módulo 3 do nosso ensinamento sobre o Espírito Santo. E a nossa vontade do nosso coração hoje é que você esteja com o coração aberto para poder receber o Espírito Santo, porque o ensinamento de hoje vai levar totalmente nesse sentido, para que no final a gente possa orar uns pelos outros, para que o Espírito Santo venha a ser derramado sobre nós. Amém? Atos 18, a partir do verso 24, vai dizer assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quanto crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Pai amado, nós queremos te louvar, queremos te agradecer pelo teu doce Espírito, meu Pai, nesta casa aqui nesta noite. E pedimos que essa ação poderosa do teu Espírito, meu Pai, venha nos incendiar, venha ser poderosa sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, mudando a nossa mente e fazendo de nós, meu Pai, homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito Santo, meu Pai. Nos ajuda para que possamos sermos verdadeiramente testemunhas tuas nessa terra, pelo poder do teu Espírito que vai ser derramado sobre nossas vidas, meu Pai. Que possamos ser cheios do Espírito, que aqueles que já são, meu Pai, que haja uma variedade de dons, que novos dons venham vir sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, e que possamos ser verdadeiramente pessoas cheias do Espírito Santo, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, meu Pai, esse momento, me dá graça para ministrar, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amados, hoje é o terceiro estudo nosso, e eu quero finalizar de construir uma base com vocês, para que a gente possa entrar efetivamente nos dons espirituais. Por quê? Porque eu não quero que nós sejamos uma igreja em que as pessoas, e o estudo vai falar sobre isso hoje, que sejamos pessoas que sejam cheias dos dons, mas não tenham condições de usar esses dons. Eu quero direcionar para que a gente venha finalizar essa questão do alicerce que nós temos que construir, para que nós venhamos ser verdadeiramente pessoas que usam o Espírito, sejamos pessoas espirituais, mas que usem o Espírito de forma racional. Porque, nossa, agora ficou legal. Eu estou meio rocão, mas ficou legal mesmo, não estou zoando não. A gente vai ver que Paulo, ele vai falar em Romanos capítulo 12, que a gente tinha que ter uma mudança de mente,
para que nós pudéssemos fazer o quê? Um culto racional a Deus. É uma palavra no grego que vai falar de latreus lógicos. É um culto feito com a lógica. Porque às vezes as pessoas acham que ser batizado com o Espírito Santo, às vezes as pessoas acham que ser cheio do Espírito é a pessoa ficar sem coordenação motora, a pessoa sair fora de si e não saber o que está fazendo. Isso não é verdade, isso aí é possessão. O Espírito Santo ele não tem possessão sobre a vida de ninguém, ele habita sobre nós. Possessão é o inimigo que faz. Por isso que as pessoas, muitas vezes, a gente que trabalha com libertação, a gente fica sabendo de casos de pessoas que foram possuídas pelo inimigo, cometeram um crime, o inimigo sai delas e deixa aquelas pessoas com a culpa na mão, querendo se suicidar, querendo fazer as piores barbaridades possíveis, porque ela foi possuída, ela não sabia o que estava fazendo. A gente vai ver o próprio caso de Judas. Vai falar lá em João 13 que no começo o diabo entrou em Judas, mas no final ele era o próprio diabo. E a gente vai ver que depois o diabo sai dele e ele fica perplexo por aquilo que fez. Tanto é que ele foi lá, correu nos sacerdotes, dos religiosos, para tentar reaver, tentar anular aquilo. Eu não quero mais entregar Jesus. Os camaradas falaram para ele, já era, fião, pode pegar o seu dinheiro aí. Percebe para você ver, ele foi tomado pelo diabo. Tanto é que a gente vai ver que ele buscou tentar reparar o erro dele muito antes que Pedro. Porque a gente critica, fala de Judas, mas a gente vai ver que Pedro, ele só foi o quê? Ele só foi se voltar depois para Jesus, depois que Jesus ressuscita e manda avisar Pedro. Mas Judas não, no momento que ele viu que ele traiu Jesus, ele correu atrás, com remorso, sim, mas ele correu atrás para tentar reparar o seu erro. Isso é possessão. Judas foi possuído pelo diabo. E o Espírito Santo, ele não faz isso. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E por isso que eu falo, o que vai fazer com que você seja batizado com o Espírito Santo, o que vai fazer com que você, que já é batizado com o Espírito Santo, venha ter novos dons durante essa jornada que nós estamos percorrendo, é a questão de você abrir o seu coração para Jesus atuar na tua vida. Se você abrir o teu coração e crer que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo, pode fazer você falar em línguas, pode fazer você profetizar. Isso acontece, porque é desejo do Senhor a edificação da igreja. E a edificação da igreja só é possível através de um batismo com o Espírito Santo. A gente vai ver aqui, e a gente começou a ver no texto, que Apolo, ele era um homem eloquente. Ele era um judeu que apareceu no caminho dos discípulos. E ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele só tinha o batismo de João. E o que era o batismo de João? É o batismo nas águas, o batismo do arrependimento. O batismo que eu e você passamos quando nós aceitamos Jesus. Uns foram no rio, outros foram na piscina, alguns são em praias. Mas é o batismo nas águas. E o que simboliza o batismo nas águas? Não é simplesmente um banho de piscina. Você está ali declarando para toda a família que há no céu, que é a família dos anjos, e a família na terra, dizendo, a partir de agora, eu não penso mais como eu pensava antes. A partir de agora, eu vou ter uma vida pautada em agradar o meu Senhor Jesus. A partir de agora, eu tenho um dono, e esse dono se chama Jesus. Porque antes eu tinha um outro dono que se chamava Satanás. Pastor, mas eu era de Satanás. Antes era, não tem, no plano espiritual não tem meio termo. Não tem o cara meio crente, não tem o cara meio, não tem. Ou ele é de Jesus ou ele não é. Ou ele tem o nome dele escrito no livro da vida ou ele não tem. Essa história aí que risca o nome do livro da vida, depois escreve de novo, risca, isso aí não existe. Escreveu, depois você vai se ajustar com Jesus, a desobediência sua. Mas uma vez que você creu verdadeiramente em Jesus, você pertence a Ele. Ele te sela, Ele bate um selo em você. E se porventura lá na frente você não der frutos de justiça, isso só vai mostrar o quê? Que a sua conversão não foi genuína, ou você se apostatou da fé. O que é apostatar? É você deliberadamente falar, eu não quero mais saber desse Jesus, eu vou jogar tudo isso fora, esse negócio de fé, e vou viver conforme o meu bem entender.
Aí você apostatou da fé. Se você seguir nessa linha até o final dos seus dias, você vai para o inferno. Pronto, simples assim. Assim que funciona o esquema de fé. Mas antes disso, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós somos selados. E Apolo, ele era o pregador. Ele era um cara eloquente. Ele era o Silas Malafaia da época. Só que não era batizado com o Espírito Santo. O Silas Malafaia, ele é batizado com o Espírito Santo, que eu já vi ele falando em línguas, nas pregações antigas dele, você vai ver o Silas Malafaia falando em línguas. E ele foi, por isso que é legal a gente ver, eu até vou fazer um parênteses, a gente gosta muito de criticar essas pessoas que estão aí, né? O Silas Malafaia é uma das vítimas número 1 do pessoal, que pega vídeo dele lá de 10 anos atrás, do cara falando uma coisa, e pega o vídeo dele agora da atualidade, e ele falando uma coisa totalmente diferente. E a turma critica o camarada por causa disso. Vou dar um exemplo, porque ele é um cara, um dos mais conhecidos da mídia nos dias de hoje. A pior coisa que as pessoas fazem é isso aí. Sabe o que as pessoas fazem? Que elas provam, essas pessoas que fazem essas coisas, que criticam uma fala do cara lá atrás por uma fala agora, são pessoas que não são capazes de serem transformadas pelo Espírito Santo. São pessoas tapadas espiritualmente. São pessoas que pegam uma doutrina lá atrás e carregam essa doutrina até o final da vida sem mudança nenhuma. Isso não existe, meus amados. Uma vez que nós estamos em Cristo, Ele nos aperfeiçoa. Eu tenho um ponto de vista hoje, conforme o Espírito Santo vai trabalhando em mim, eu começo a enxergar isso de uma forma diferente, conforme a imagem que Jesus vê. Porque quando você já se converte, você não fica convertido tendo uma ótica 100% da qual Jesus tem. Não, você ainda vem com vícios do mundo, você ainda vem com manias, você ainda vem com sofismas, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10. E o que é um sofisma? É uma ideia que você cria e você trata aquilo como certo. É igual, sofisma é uma mentira que você conta, que ela já passou a ser verdade para você. Isso é muito comum em político. Você vê o cara entrevistando o Paulo Maluf lá, desde quando eu sou criança, a turma fala que o cara é ladrão. Aí o cara lá vai, o senhor roubou? Não roubei. E o cara bate, o cara tem conta na Suíça, tem uma coisa, você roubou? Não roubei não. A turma tá ficando doida. E realmente, na cabeça do cara, ele entende que ele não roubou, que é 30 anos martelando a mesma coisa, que ele entende que ele não é ladrão. E às vezes acontece isso com a gente. A gente persevera num erro, e vem o pastor, vem a Bíblia, vem o Espírito Santo, fala para ele. Ele fala, não, estou certo. E para poder enfiar isso aí na cabeça do camarada, é só uma obra poderosa do Espírito Santo. Então não critique as pessoas. Se ele tinha uma posição antes e tem uma posição melhor hoje, é sinal que Deus trabalhou na vida dele, sinal que o coração dele é aberto para trabalhar de Deus. Provérbios 4,18 vai dizer que a vereda do justo é como nascer da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso aí pode acontecer comigo. Nosso culto a gente coloca na internet, nossas pregações. E talvez você possa pegar uma das primeiras pregações nossas lá na aba, lá no Três Marias. Eu posso ter falado alguma coisa que hoje eu mudei meu ponto de vista. Por quê? Porque o Espírito trabalhou em mim, eu posso pensar diferente. Entendeu, gente? Então não faça isso, porque todo mundo vai ser mudado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E a gente vê aqui então Apolo, o camarada era um pregador, ele era o Silas Malafaia da época, sem ser batizado com o Espírito Santo. E a gente vai ver que ele fazia a obra de uma maneira muito excelente. Porque às vezes a gente vai achar que somente com o batismo com o Espírito Santo você vai conseguir fazer alguma coisa. Não. Os seus dons, a qual Deus colocou em você, quando você nasceu, o DNA que Deus colocou em você, como uma pessoa falante, ou como uma pessoa mais tímida, como um camarada mais inteligente para cálculo, ou um cara com uma capacidade administrativa diferente, tudo isso foi definido no nascimento. E isso que ele estava fazendo aqui, ele estava fazendo no poder da sua carne, no poder, não na carne num sentido de pecado, mas na carne do que eu digo num sentido de que aquilo já era um dom da pessoa de Apolo. Ele era um cara que falava bem, ele era como um locutor de rádio,
Um locutor de rádio não precisa ser batizado no Espírito Santo para poder fazer a locução. O Galvão Bueno não é batizado com o Espírito Santo para poder narrar o futebol, para poder narrar a corrida do jeito que ele faz. E a galera pode criticar ou não, mas ele deve fazer bem, porque faz 30 anos que ele está na Globo e ganhando muito bem para fazer isso. Então ele deve fazer bem. Você pode achar ruim com ele, achar que ele é puxa-saco do Ronaldinho, do Neymar, de quem quer que seja. Mas que ele deve fazer bem, deve, porque faz tempo que ele está no mercado. E Apolo, ele estava fazendo a obra desse jeito, ele estava ganhando uma alma para Jesus. E justamente ele chegou numa cidade chamada Éfeso. Eu entendo que a cidade de Éfeso, meus amados, a gente vai ver que, eu costumo falar que, a gente vai olhar nas escrituras que algumas coisas acontecem em determinadas cidades. A cidade de Éfeso era uma cidade que foi pastoreada por Timóteo, foi pastoreada pelo apóstolo João, foi pastoreada também, se eu não me engano, por Tiago. Nessa cidade, que era uma cidade marítima, era uma cidade muito grande, era uma cidade famosa, era uma espécie de Rio de Janeiro ali na época. As coisas começaram a acontecer. E Apolo foi um camarada que, pelo fato de ter uma característica inata, a qual ele sobressaía naquilo, ele perdeu a grande oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Porque chegaram a perguntar para ele, para que as pessoas soubessem que ele era somente batizado no batismo de João, ele deve ter falado isso, as pessoas deviam conhecê-lo. E o assunto que estava rolando logo após esse versículo, porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro cronológico, ou seja, vai contando as histórias conforme ela vai acontecendo na sua cronologia. Então a gente vai ver que logo após esse camarada ter tido ali um encontro e ser reconhecido por ser um grande pregador, ele foi para uma outra cidade, que é a cidade ele foi para a Acaia, pregar o evangelho que era um pouco próximo dali. E logo que ele saiu dali, chega Paulo. Paulo, um camarada cheio do Espírito Santo, um camarada que tinha sido batizado com o Espírito Santo, um homem que estava fluindo no Espírito, e a gente vê os frutos disso na vida dele. Ele começa a perguntar para o pessoal de Éfeso. Tinha uns discípulos lá que já estavam seguindo ele, já tinham ensinamento, já tinha sido batizado nas águas, num batismo de arrependimento. E Paulo parece que faz uma pergunta que nós deveríamos fazer para alguns lugares em pleno século 21. Vocês foram batizados no Espírito Santo? Em que batismo vocês foram batizados? No de João. Vocês conhecem o Espírito Santo? A resposta dos caras: eu nem estou sabendo do Espírito Santo. Gente, como é que pode uma pessoa que foi batizada nas águas, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Ela nem ao menos saber que o Espírito Santo é uma pessoa e quer se relacionar com ela. Porque muitas vezes, meus amados, a gente também não é batizado com o Espírito Santo porque a gente esquece que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E uma pessoa, nós nos relacionamos com ela. Você tem que se relacionar como se fosse uma pessoa. Outro dia falaram que a nossa igreja coloca uma cadeira aqui no púlpito que é reservada para o Espírito Santo. A gente não faz isso. Mas se você quiser fazer isso na sua casa, é particular seu, e eu não vou falar para você que você está errado de fazer isso não. Porque eu prefiro que você coloque uma cadeira na sua casa e converse com o Espírito Santo do que você desprezar a pessoa do Espírito Santo e não se relacionar com ele. Não é uma doutrina você colocar a cadeira e pedir para o Espírito Santo sentar ali. Mas eu prefiro que você faça isso como uma busca para poder buscar alguém que você não vê, do que você simplesmente fingir que ele não existe. Porque ele existe, ele é real e ele quer batizar os seus filhos. Se Paulo perguntou isso, é porque isso era algo de extrema importância para o povo daquele lugar, porque para você entrar numa cidade cosmopolita,
onde as culturas, elas são muito bem estruturadas, você precisa de um revestimento que não seja seu, você precisa de algo poderoso da parte de Deus para poder combater as estruturas, para poder combater os pensamentos daquele lugar. Eu não sei, andou rolando qualquer dia aí, alguém que pregou, eu não sei quem que é, mas eu acho que alguém pregou sobre isso algum dia atrás aí. Acho que eu vi uma pregação do Anderson Bonfim. Que a gente vê hoje a igreja toda apavorada por causa desse negócio de ideologia de gênero. Por causa da Globo que está fazendo não sei o quê, não assista Globo, que não faça isso, não faça aquilo. Gente, tá dando impressão, sabe o quê? Que a gente está com medo do diabo. Está dando a impressão que a gente não tem o Espírito Santo como nosso amigo. A gente está acuado, e é muito pelo contrário. Deus nos chamou para nos revestir com o Espírito Santo, para que a gente possa ir para cima disso aí, e não é batendo, não é fazendo nada, é simplesmente manifestando o amor de Cristo. E o amor de Cristo manifesta-se de muitas formas, e uma delas é em milagres. Outras delas em curas, e outras, sabe como que é? Atuando na inteligência do homem. Ou você acha que o Espírito Santo não é poderoso para te dar uma inteligência maior do que um Leandro Carnal que aparece aí na mídia aí falando de filosofia? O Espírito Santo não é poderoso para poder te dar uma inteligência maior do que essa tal de Judite que veio aí para falar, autora da ideologia de gênero. E às vezes a gente cruza com essas pessoas, a gente se acua. Por que nós estamos acuados como igreja nos dias de hoje? Porque nós não temos buscado o batismo com o Espírito Santo. A gente não tem se relacionado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Criador do homem. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para você se relacionar com Ele, para Ele colocar dentro de você ideias, pensamentos que vai confrontar e vai quebrar toda a filosofia desse povo. A gente vai ver Paulo, quando estava ali passando em Atenas, um pouco antes disso, em Atos capítulo 17, ele começou a passar em Atenas, e Atenas era o centro da filosofia do mundo. Cultura grega purinha naquele lugar. E sabe o que a cultura grega faz? O que nós cremos? Nós cremos, nossa religião judaico-cristã que nós somos, não é romana cristã não, nós somos judaico-cristã. E a religião judaico-cristã, ela crê o quê? Que nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. E o que a filosofia grega crê? O que a mitologia grega crê? O que ela construiu? Deuses que são o quê? A imagem do homem. Então vai ter a deusa, a Afrodite, que é a deusa do amor. Vai ter o Zeus, que é o Deus do Todo-Poderoso. Vai ter o quê? Vai ter Poseidon, que é o Deus dos mares. Vai ter uma série de deuses. Vai ter o Deus Zelo, que é o Deus da competição. Ou seja, são deuses que são construídos em cima de comportamentos humanos, totalmente diferente daquilo que nós somos. E Paulo está passando ali em Atenas, e ele começa a ver santo tal aqui, começa a ver a imagem do outro santo aqui, começa a ver a estátua do outro santo aqui, cada um para uma coisa. Então um era o santo, um era das causas impossíveis. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, tá? Então um é um das causas impossíveis, outro é da casamenteiro, o outro é para poder curar a vista, o outro é dos motoristas, o outro, e ele foi caminhando ali. Daqui a pouco, o que ele enxerga? Ele enxerga um lugar que estava vago, estava ao Deus desconhecido. Gente, olha o que é a diferença de um cara cheio do Espírito Santo, porque passa um cara que não está buscando a Deus, um cara que acha que o Espírito Santo não precisa de Espírito Santo, que o Espírito Santo já
já morreu junto com a igreja apostólica lá em 100 depois de Cristo. Ele passa ali, tá, beleza. Olha a sacada do cara. Ele já olhou para aquilo lá e falou: gente, em tudo tenho percebido que vocês são muito religiosos. Mas uma coisa eu digo para você: tudo isso que vocês estão pisando, todo o planeta, toda a natureza, tudo aquilo que existe, são obras do Deus Todo-Poderoso, a qual nós estamos procurando, ainda que tateando, o pudéssemos achar. Ou seja, você vai procurando ele aos poucos, você vai achar ele. E esse que vocês estão reservados aí, esse que é o Deus desconhecido. Os caras olharam para ele e falaram: pô, pior que o cara tem razão, cara. Pegou, foi uma sacada. Porque às vezes, gente, o Espírito Santo ele age de forma completa no homem, para mudar a mente do homem por completo. Eu falo, está errado quem pensa que o Espírito Santo não existe, mas também está errado quem acha que o Espírito Santo é para você ficar que nem um peru rodando, falando língua estranha. Não é só isso, gente. Não é por isso que eu quero construir uma base com vocês, para que vocês não fiquem que nem uns doidão. Não fique rodopiando, que nem uma vez eu fui numa vigília, quando eu era novo convertido. Daqui a pouco lá, os caras começaram a mandar o corinho de fogo lá e desemboca o vaso de Jesus, enche de azeite, e começou a turma girar. Daqui a pouco uns molequinhos começou a girar, começou a bater naqueles bancos de madeira de igreja antiga. Começou a bater no banco, já bateu no joelho da mulher, já machucou a mulher. Eu falei: que Espírito Santo é esse? O Espírito Santo aí está maluco, está machucando os outros. Eu não conheço. Não é esse o Espírito Santo que eu conheço. E os caras que nem doido, não tinha quem segurar, parecia um boi brabo, cara, parecia um peão. Parecia o peão do baú da felicidade. Só faltou a musiquinha. Tá doido, cara? Não é isso. Não é isso, gente. A obra do Espírito. A obra do Espírito ela é consciente, é um culto racional, um culto inteligente que vai fazer você ter uma mente espiritual. Sabe o que aconteceu? Os caras chamaram Paulo para ir num lugar chamado Areópago. E Areópago era uma praça onde se discutia os mais altos níveis de filosofia. Ele foi convidado para ir nas cabeças. Porque o Espírito Santo ele quer te levar nas cabeças. O Espírito Santo ele quer te capacitar para que você venha a ocupar lugares de influência nessa terra. O problema da igreja é que durante muito tempo ela começou a achar que o Espírito Santo só atuava no tiozinho que estava de roupinha rasgada, de sapato furado. Olha, aquele ali é cheio do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver. O Espírito Santo ele quer te tirar de uma condição de miséria e te levar para uma condição melhor através daquilo que ele vai fazer na tua vida. Ele vai mudar a tua mente. Em primeiro lugar, ele vai mudar a tua mente. Ele vai colocar uma mente de prosperidade na tua vida. Ah, pastor, mas nem todo mundo é próspero. Eu falo, por que nem todo mundo é próspero? Porque o teu conceito de prosperidade está ligado com dinheiro. E a prosperidade de Deus não está ligada com dinheiro. Tem gente que vai ser próspero tendo pouco dinheiro, tem gente que vai ser próspero tendo muito dinheiro, porque o que é a prosperidade de Deus é você estar satisfeito por aquilo que Deus tem para a tua vida. É isso que é a prosperidade. E é lógico que você vai ter níveis Deus vai te sustentar naquilo que é a tua necessidade. Deus não é Deus de miséria. Se uma pessoa está em miserabilidade, é porque ela ainda não se encontrou com os fundamentos de Cristo. Porque senão a gente vai jogar a palavra fora. A gente vai olhar para Mateus capítulo 6, vai falar que Deus ele sabe de todas as nossas necessidades e nos supre. A gente vai ver em Salmo de número 37, verso de número 25. Fui moço e hoje fui velho, e nunca vi o que? O justo mendigar e a sua descendência mendigar o pão. Então a palavra vai estar errada. Então, meus amados, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Você vai conseguir fazer muitas coisas sem ser batizado com o Espírito Santo, assim como foi Apolo? Vai. Mas naquele dom humano que Deus te deu. Deus quer te levar para um nível mais excelente. Deus quer te levar para um nível de inteligência maior. Deus quer te levar a patamares superiores. E não é para você largar tudo que você está fazendo
para você vir ser pastor de igreja. Não, isso aí foi um chamado para a minha vida. Deus, Ele quer usar o Washington, onde ele faz os cortes de cabelo dele, os cursos de cabelo. Ele quer usar o Washington lá, cheio do Espírito Santo, para pegar aquela pessoa incrédula que vai sentar na cadeira dele, e ele com sabedoria, cortando o cabelo daquela mulher, pintando o cabelo daquela mulher e tal. Pô, Deus é fiel, né? Pô, fez a gente nascer com cabelo preto e deu sabedoria para o homem deixar o cabelo loiro. Opa, já entrou na conversa. A mulher, que é Deus? É lógico, Deus dá inteligência para o homem. Daqui a pouco está falando de Jesus para ela. Inteligência, gente, é isso. Porque a gente vê aí as pessoas usando errado. O cara vai, vou dar o mesmo exemplo do Washington. Se ele é um crente cabeçudo, o que ele vai fazer? A mulher senta lá, aceita Jesus, senão você vai para o inferno, né? A mulher levanta ali da cadeira e fala assim: eu vou para o inferno, mas o meu dinheiro você não vai levar. Não é isso que Deus quer para nós, meus amados. Deus quer algo muito maravilhoso para nós. Por que muitos de nós estamos errando hoje? Porque nós temos buscado o quê? Um batismo. São algumas questões que nós temos que pontuar. Algumas pessoas que não sabem da existência do Espírito Santo. E não se abrem para isso, por quê? Porque tem características humanas na vida dela que fazem ela sobressair naquilo que ela está fazendo. E a pessoa, quando está por cima, quando ela está atuando em alguma área, e aquilo está trazendo sucesso, ainda que seja de forma humana, ela acha que ela não precisa de Deus. Ela acha que um relacionamento com o Espírito Santo não é necessário para ela. A gente conhece bastante gente assim, que a pessoa é talentosa em algum aspecto, e ela acha que ela não precisa de um relacionamento com o Espírito Santo. Isso aí está descartado. A gente vê outro tipo de pessoas que foram batizadas, não conhecem o Espírito Santo e precisa que nós apresentemos o Espírito Santo para ela, para que elas venham se relacionar com o Espírito. E para que esse relacionamento seja frutífero, por isso que eu falei para vocês que eu quero nessa noite terminar de construir algo que a gente começou desde a primeira aula, uma base sólida para que você venha realmente ser um crente maduro. Porque antes de nós buscarmos, porque a gente gosta de poder, o ser humano ele quer ver poder, ele quer ver fogo do céu caindo, ele quer ver o negócio, o chicote estralar. Só que para que você possa ver o chicote estralar, para que você venha ver fogo do céu, você precisa estar emocionalmente estruturado para isso. Porque senão a gente fica igual o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem que Deus usou ele de forma poderosa. Ele foi um cara que restaurou o altar daqueles tempos e desceu o fogo do céu. Só que no outro dia, por uma ameaça de uma mulher, o camarada fugiu, andou 40 quilômetros, fez maratona, ganhou de qualquer um na Olimpíada. O cara, por causa de uma mulher. Aquele que fez descer fogo do céu, que enfrentou 850 profetas, matou 400 deles. No outro dia estava fugindo de uma mulher, por quê? Porque não tinha uma base para poder operar no Espírito. Não tinha algo construído, até porque ele vivia num contexto de velha aliança, mas ele não tinha uma base construída para poder se relacionar com o poder do Espírito Santo. Então, pastor, o que eu preciso para ter uma vida frutífera, para que eu possa me relacionar corretamente com o Espírito Santo? Fácil. Antes de buscar o poder do Espírito, busque o fruto do Espírito. É o fruto que vai te dar a base para que você venha a ser um crente maduro. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, busque o quê? O fruto do Espírito. Porque se você não tiver o fruto do Espírito, antes de você ser batizado com o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter controle naquilo. Você não vai saber usar aquilo que o Espírito Santo vai querer te usar. Eu lembro que quando eu era criança, existia um comercial quando eu era criança, não, já era adolescente. Existia um comercial de um pneu Pirelli, que inventaram na época, que passava era um pneu preparado,
para carros que davam acima de 200 quilômetros por hora. Eu lembro muito bem do slogan desse pneu. Era assim: potência não é nada sem controle. Porque aquilo que eu falei, não adianta você estar cheio do Espírito. Deus é capaz de encher você com o Espírito Santo, mesmo sem você ter o fruto. Mas isso vai trazer morte para a tua vida. Isso vai trazer o quê? Não vai trazer uma segurança naquilo que você vai fazer. Por isso que eu me relacionei muito com algumas pessoas na minha caminhada cristã que não souberam usar os dons que Deus tinha conferido para a vida deles. Eu conheci pessoas que eram profetas de Deus e que se levantavam num culto e diziam: assim diz o Senhor, e realmente era Deus purinho falando. Era Deus purinho falando. Deus manda te dizer isso, e você passou por isso. Só que ela vinha falando de Deus até aqui, que era o que Deus falou. Só que ela pegava e continuava falando o que Deus já não tinha falado. Você percebia que era nítido, que até certo ponto você sentia que era Deus falando com você, porque quando Deus ele fala com você em profecia, pode ter certeza, aquilo é testificado no seu coração. Se alguém traz algo para você, se dizendo ser da parte de Deus, e nada se move dentro de você, desconfie dessa profecia. Desconfie daquilo que supostamente Deus está falando. Porque são pessoas que não foram o quê? Não tiveram o fruto do Espírito aperfeiçoado. Então ela lida com o poder até um momento, e ela quer continuar na sua estrutura humana, para ganhar algum reconhecimento em cima daquilo. E a gente vai ver que no fruto do Espírito, o homem não busca reconhecimento humano. No fruto do Espírito, a única coisa que aquela pessoa mira é a satisfação de Deus na vida dela. Então a gente tem que buscar esse relacionamento de fruto do Espírito. Abra comigo em 1 Coríntios. Que a gente vai ver que o Apolo, ele apesar de não ser batizado com o Espírito Santo, o que validou o ministério dele foi o fruto do Espírito na vida dele. Porque entre ter o fruto e entre ter o poder, escolha sempre ter o fruto do Espírito. Se você tiver o poder e não tiver o fruto, eu posso dizer para você que você vai sofrer muito nessa vida. Se você tiver o fruto e não tiver o poder, eu posso te garantir que você vai ser mais do que vencedor nessa terra. Não se preocupe com o poder, se preocupe com o fruto em primeiro lugar. Construa a base. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. São 2 textos que eu vou trazer. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, ele era um cara eloquente. Como eu disse, vamos comparar ele ao Silas Malafaia. Gente, o Silas Malafaia, se falar que vai vir pregar aqui hoje, some a galera da igreja, vai tudo lá ouvir o Silas Malafaia, porque ele é um cara eloquente. Só que ele foi um cara que soube trabalhar com isso, sem aquilo tomar conta do coração dele. Porque quando uma pessoa ela tem o fruto do Espírito, aquilo que Deus deposita sobre a vida dela, ele não se ensoberbece com aquilo. Por isso que é o problema de muitas pessoas que têm poder. Eu vejo muitas pessoas que operam no milagre, operam na cura, operam na revelação, operam numa série de coisas, mas não tem o fruto do Espírito. Sabe o que acontece? Essa pessoa fica cheia de si mesma. Essa pessoa começa a menosprezar as pessoas que não correm no mesmo nível espiritual. Chega até mesmo a desprezar aquelas pessoas que um dia a acolheram e ensinaram ela a andar com Deus. Se ensoberbece. 1 Coríntios 16, 12 vai dizer assim, outro texto falando de Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado, que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade.
Olha Paulo recomendando a vida de Apolo, porque ele era um homem cheio do fruto do Espírito. Ele estava sendo recomendado por Paulo. Porque o que acontece com as pessoas que muitas vezes se voltam somente para o poder? A gente vê ela começando com o pastor, o poder começa a se desenvolver na vida dela, e o pastor lá na frente não consegue nem mais indicar essa pessoa, porque ela se encheu com o poder. Eu gosto muito de ver a obra de Deus nos filmes que a gente assiste. Eu gosto muito de assistir filme. E a gente vê o filme do Star Wars. Se você assistir o filme do Star Wars, vai contar a história do Darth Vader, como é que foi. O Darth Vader é um menininho que desde criancinha ele tinha muito talento inato nele. Eles mediam as células dele lá, ele tinha um grau de inteligência maior do que as outras pessoas. E eles sabiam que aquele menininho, ele iria ser um grande homem lá na frente. E o que aconteceu? Esse camarada ele foi crescendo, ele viu que o poder dele era tão grande, como ele não tinha sido trabalhado nas suas estruturas, como eu estou querendo trabalhar aqui com vocês, ele foi crescendo, ele se inchou tanto naquele poder que ele tinha, que ele passou a pertencer ao lado negro da força. Ele começou a perseguir até mesmo o mestre Yoda, que um dia o discipulou. Ele já não conseguia mais se relacionar com as pessoas que não tinham mais o nível de poder dele. Ele se tornou um matador de pessoas. Isso que acontece com as pessoas que muitas vezes têm muito poder, mas não têm uma base espiritual, não têm o fruto do Espírito. Essas pessoas, ao invés de trazer vida, essas pessoas trazem morte. Porque Jesus nos chamou para trazer vida, meus amados. E às vezes, quando uma pessoa somente busca o poder, ela acaba em primeiro lugar trazendo morte, ao invés de trazer vida. Vou dar um exemplo para você, um homem chamado Moisés. Moisés, ele sabia lá dentro do palácio de Faraó, que ele tinha um chamado de Deus para poder resgatar o seu povo, para tirar o povo daquela opressão. Só que o que ele queria? Poder para fazer aquilo. Só que ele não tinha esse poder ainda totalmente desenvolvido nele. E o que ele vai fazer? No momento onde ele vê um egípcio oprimindo um hebreu, o que ele faz? Ele mata um egípcio. Ele usa o poder que ele tinha, ele usa a sabedoria, ele usa a forma física, ele usa a força que ele tinha, não para trazer vida, mas para trazer morte de uma pessoa. E no outro dia, eu imagino ele cheio de querer. Pô, eu salvei um hebreu na noite de ontem. E ninguém viu, escondi o corpo dele debaixo do monte de areia. Eu sou o cara. Eu vou salvar o meu povo nessa pegada. E no outro dia tá ali os dois hebreus brigando, ele vai lá separar, um só dá uma olhadinha para ele e fala: você vai fazer com a gente aquilo que você fez com o egípcio ontem? E ó, teve que fugir. Porque quis agir por meio do poder, quis agir por meio da força. E Deus não nos chamou para agir por força, nem por violência, mas pelo Espírito dele. E vai passar 40 anos. Deus se apresenta para Moisés e fala assim: Moisés, agora sim, foram trabalhados nesses 40 anos em Midian as suas estruturas. Foi colocado sobre você algo que se chama fruto do Espírito, porque nós vamos ver o que vai estar escrito lá em Números capítulo 12. Moisés, ele era um homem muito manso, mais do que todos os homens sobre a face da terra. E qual que é uma das características do fruto do Espírito? Mansidão. Ele não tinha o fruto do Espírito. Ele só estava andando por meio do poder. Isso é muito louco, a gente não pode deixar isso acontecer com a gente, meus amados. Nós não podemos ser conhecidos por uma comunidade que está cheia do Espírito Santo, mas não consegue passar diante do mendigo e ajudar esse mendigo. A gente não pode ser cheio do Espírito Santo e ver que o irmão do nosso lado está passando por uma dificuldade, a gente não consegue estender a mão para ele. Eu não quero isso para a nossa casa. Por isso que nós estamos construindo essa estrutura hoje. Porque eu sei que muita gente saiu de casa falando: não, eu vou lá no estudo do Espírito Santo, que o pastor falou que vai ter batismo, o pastor falou que vai ter fogo, o pastor falou que eu vou falar em língua estranha. Vai mesmo. Mas tudo isso vai depender do que? Da sua busca pelo fruto do Espírito.
Sabe por quê? Porque antes de nós falarmos em línguas, nós temos que aprender a controlar a nossa língua. Porque está todo mundo querendo falar em língua, beleza. Mas eu pergunto para você, será que você já conseguiu controlar a sua língua? Porque isso vai indicar para um outro fruto do Espírito, que é o quê? O domínio próprio. Ai, pastor, mas eu não aguento. Os outros contam para mim, eu tenho que desabafar com o outro, eu tenho que contar. Então, falta o domínio próprio. Ah, pastor, mas eu não posso ver a pessoa fazendo aquilo lá, com o pai dela, e não falar mal dela para os outros. Então, falta domínio próprio. Pastor, não consigo chegar numa rodinha de amigo e não querer ser o centro das atenções, falando aquilo que o povo quer ouvir. Falta de domínio próprio. Antes de falarmos em línguas, nós precisamos aprender a dominar a nossa língua, porque senão a gente vai andar errado. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 4, olha aqui que vai falar sobre a igreja de Corinto. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Os camaradas, era notório que Deus estava com eles, de maneira que não vos falte nenhum dom. Na igreja de Corinto, meus amados, não faltava nenhum dom. Tanto é que a gente vai começar a partir de semana que vem a estudar justamente as coisas que aconteciam em Corinto. Paulo escrevendo para Corinto, falando acerca dos dons espirituais. E nenhuma outra carta Paulo fala tanto sobre dons, de como são os dons e de como eles operam, como foi em Corinto. Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogando-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, o que Paulo estava desejando para eles, para que eles não fossem um bando de louco falando em língua estranha, mas um falando mal depois do outro, trazendo o quê? Divisão dentro da casa de Deus. Porque quem está cheio de si, quem está cheio do poder, o que ele faz? Ele começa a criticar o outro que não opera da mesma maneira dele. Mas Paulo ele vai falar que nós somos como um corpo, em que um opera como uma mão, o outro opera como um braço, outro como um pé, outro como uma perna, mas ninguém como cabeça, porque o nosso cabeça é Cristo. Ninguém como cabeça. E o problema do cara que tem poder, ele começa a achar que ele é o cabeça. Ah, pastor, seguinte, faz o culto desse jeito, que desse jeito é melhor. É o cabeça da igreja. E se não fazer desse jeito, pastor, sabe o que eu vou fazer? Eu mudo de igreja, porque eu não estou me sentindo amado nessa igreja. Porque o amado para essas pessoas são o quê? É o pastor e a pastora fazer tudo que ele quer. Isso não é amor de Deus. O amor de Deus, ele é correção. O amor de Deus, ele é instrução. Então não pode haver, então antes de nós buscarmos o dom de línguas, nós temos que ter o mesmo pensar, o mesmo falar dentro dessa casa. É lógico que nós não estamos aqui construindo um monte de robozinho com o símbolo da aba no peito, mas nós estamos buscando o quê? Nós caminharmos em unidade. O que em unidade? O que? Unidade em Cristo. É cada um na sua diferença, caminhando por um propósito. E esse propósito se chama Reino de Deus estabelecido, de dentro da igreja, no bairro do São Gonçalo, em Taubaté, São Paulo, Brasil e mundo. É esse que é o propósito de Cristo para nós, é o mesmo pensar. A gente precisa estar em unidade primeiro, porque senão nada vai acontecer. O mesmo disposição mental. É nós darmos uma direção e você mesmo sem concordar, você entender, nesse momento eu tenho que ceder, para que eu possa ganhar lá na frente. É isso que Deus tem para nós, meus amados. Ter o poder não faz de nós, meus amados, um crente espiritual. Você pode ter poder, mas você pode ser um crente carnal.
Estranho isso, né? Você está cheio do poder de Deus, mas ser uma pessoa carnal. Porque o que vai definir se você é um crente espiritual ou um crente carnal é o fruto do Espírito. Por isso que eu falo, o dom, às vezes a gente valoriza tanto o dom, a gente se desespera tanto para ter o dom, que a gente acaba se esquecendo do fruto. O dom, meus amados, é 20%, o fruto é 80%. Pode ter certeza disso. É o fruto que vai fazer com que você lá no seu trabalho, você seja uma pessoa reconhecida como um homem ou uma mulher de Deus. Porque se você chegar lá no seu trabalho falando em língua e profetizando, mas você é aquela pessoa que quando o patrão te passa uma tarefa e você não faz, você pode ter certeza que ele vai falar mal de você, ele vai disciplinar você, ele vai te mandar embora. Agora, se você for uma pessoa que não fala, que não profetiza, que não faz nada disso, mas seja uma pessoa obediente, e que pelo seu trato a pessoa possa ver que Cristo está em você, você pode ter certeza, ele vai te promover. Por isso que não se preocupa com dom, porque a gente vai ver a igreja de Corinto aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo falando o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? No texto bíblico, meus amados, quando uma palavra é muitas vezes falada, é porque o autor quer dar ênfase naquilo lá. Então os caras eram tão carnal que nós já estamos aqui na terceira vez que o cara está falando. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? O que Paulo está dizendo aqui? Vocês são chapados no Espírito, vocês são muito loucos, o culto de vocês é uma bênção, é gente caindo, é gente profetizando, e detalhe, gente, eu não estou falando isso a gente não fazer isso aqui, muito pelo contrário, eu quero ver vocês, eu quero que essa igreja seja uma igreja chapada no Espírito.